Você já se perguntou se existe uma forma de falar com Deus tão poderosa que cada palavra sua se torne um trovão que abala o céu e faz o silêncio interno estremecer? Imagine agora que nesse exato instante você possa ofertar uma oração que seja como um vento suave que sussurra restauração aos corações, mas que também se transforme num furacão de paz e reconciliação para o seu casamento. Hoje, vamos mergulhar juntos em Efésios 4:26. Erai vós e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e aprender como, pela força do Espírito, podemos receber sabedoria para viver um relacionamento pleno. Sam Crisis Q. Feche os olhos, respire fundo, e permita que cada palavra seja um abraço de esperança. Sinta o peso das mágoas caindo como folhas secas, liberando espaço para que a graça divina floresça. Enquanto respiramos em unidade, declaro sobre ti e sobre o seu cônjuge que as ofensas do passado não sejam correntes que prendem, mas pontes que ensinam a perdoar. Que o sorriso retorne ao lar como um sol nascente, dissipando as nuvens de ressentimento. Peça agora em silêncio que Deus revele onde mantiveste silêncio em vez de amor, impaciência em vez de ternura e orgulho em vez de humildade. Entregue cada pequena aresta de frustração aos pés da cruz, sabendo que Ele promete renovar o coração e conduzir a família à harmonia. Neste momento de intimidade, deixe a ternura de Deus envolver o seu espírito, tornando-o justo e reconciliador, para que, ao ouvirem suas palavras, até as paredes do lar vibrem com a esperança de um recomeço. Senhor Deus, Criador do amor perfeito, nós nos apresentamos diante de Ti com corações sedentos pela restauração conjugal. Reconhecemos nossas falhas, menos a raiva que brota no silêncio, as palavras duras que ferem sem perdão, a indiferença que se infiltra nos dias. Mas nesta hora, pedimos a unção do Teu Espírito Santo sobre cada emoção, cada lembrança, cada gesto, que a Tua paz, que excede todo entendimento, seja o elo invisível que une almas e mentes, fazendo-nos caminhar lado a lado em compaixão. Espírito de entendimento, ensina-nos a ouvir com o coração, a enxergar além das aparências e a estender misericórdia como um tapete de reconciliação. Que a luz da Tua graça brilhe em nossos olhos, transformando olhares de julgamento em olhares de graça e encorajamento. Pai, concede a cada um de nós a sabedoria para responder com amor, em vez de reacender a ira, para construir pontes onde antes se erguiam muros de ressentimento. Que em cada discussão possamos lembrar do Teu sacrifício na cruz, que nos ensinou que o verdadeiro poder se revela na mansidão do perdão. Fortalece, ó Deus, nosso propósito de amar diariamente, mesmo quando as circunstâncias tentarem nos separar. Sela este pacto de amor com a Tua presença, para que, espelhando o relacionamento de Cristo com a Igreja, possamos ser testemunhas vivas de um casamento sem crise, edificado sobre a rocha infalível do Teu amor. Amém. Agora, em momento de silêncio e entrega, visualize Deus derramando sobre o seu casamento um bálsamo de renovação que cura antigas feridas. Sinta a brisa suave do Espírito Santo entrando pela porta da sua casa, tocando cada cômodo, cada lembrança, cada palavra não dita. Enquanto isso, reflita: quantas vezes você permitiu que o orgulho falasse mais alto do que o amor? Quantas discussões deixaram marcas que ainda hoje ecoam em seus corações? Respire profundamente, e a cada inspiração, receba o perdão de Deus como um presente merecido. A cada expiração, libere dúvidas, angústias e medos que impedem vocês de caminharem juntos rumo à plenitude. Agora, repita mentalmente comigo: Senhor, ensina-me a amar com o Teu amor. Ensina-me a colocar as necessidades do outro acima das minhas. Ensina-me a buscar entendimento, mesmo quando a razão gritar mais alto. Permita que essas palavras se tornem sementes plantadas em solo fértil, regadas pela obediência ao mandamento de Cristo: amar uns aos outros como Ele nos amou. Enquanto medita nessas declarações, sinta o calor do perdão circundando sua alma, como as chamas que aquecem um lar no frio da noite. Peça a Deus sabedoria para reconhecer as áreas em que você pode ceder em humildade, para que Ele molde seu caráter à imagem da mansidão de Cristo. Agora, junte mentalmente as mãos com seu cônjuge, mesmo que separados pela distância física, e pronuncie em uníssono a profecia de reconciliação. Que a nossa união seja um testemunho vivo do Teu poder de restaurar o que parecia perdido. Que a nossa aliança reflita o pacto eterno que fizeste conosco na cruz. Que o nosso lar seja um altar de adoração, onde o amor, a paciência
e a graça nunca faltem. Sinta esse decreto ressoar no âmago do seu ser, tocando até os recantos mais sombrios. E observe, pela fé, o cenário de transformação. Os olhares que antes carregavam desconfiança agora transpõem confiança. As palavras ríspidas agora caem em favor de elogios sinceros. Os silêncios espaçados agora vibram com diálogos edificantes. Nesta hora, peça ao Senhor que lhe dê coragem para tomar atitudes concretas. Um gesto de carinho inesperado, desculpe espontâneo, um elogio que fortaleça o espírito do outro. Imagine, por um instante, sua casa inundada por uma atmosfera de alegria, paz e união, como um templo erguido pela mão de Deus. Declare em voz alta, menos ou no íntimo do seu coração, que, a partir de hoje, você e seu companheiro serão instrumentos de graça. Curarão feridas com palavras de vida, construirão sonhos com projetos compartilhados e protegerão o lar com oração constante. Deixe, agora, que todo o amor que você invocou nesta oração se fixe em seus sentimentos, transformando cada atitude diária em um ato de adoração. Respire uma última vez. Agradeça com espontaneidade pela restauração já iniciada e encerre este momento de comunhão com um amém, cheio de convicção, crendo que a partir deste exato instante, o casamento de vocês experimentará a paz e a prosperidade prometidas por Deus. Agora, enquanto permanecemos nesta atmosfera de entrega e intimidade com o Pai, convido você a abrir a Bíblia em Efésios 4:26 e ler esse versículo em voz alta, pausando para deixar cada palavra ecoar no seu espírito. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Observe como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não nega a emoção da ira, menos afinal. Somos humanos e sentimos dor menos, mas nos orienta a não permitir que ela crie raízes no nosso coração. Permita-se, neste momento, sentir a honestidade dessa palavra, reconhecendo onde você guardou pequenas faíscas de mágoa que poderiam virar brasas de ressentimento. Feche os olhos, respire devagar e peça ao Senhor que revele o que está sobre a superfície. Aquele olhar de reprovação que você dirige ao seu cônjuge quando algo não sai como você planejou. Aquela palavra atravessada que insiste em escapar quando você está cansado. Aquele silêncio que se instala como uma muralha invisível. Em silêncio, examine o seu interior. Quais dores antigas ainda falam mais alto que o amor? Quais necessidades não atendidas estão gritando por atenção? Reconheça cada uma delas e então ofereça-as a Deus como um sacrifício de humildade, dizendo mentalmente: Senhor, eu entrego a Ti a minha raiva injusta, meus pensamentos azedos e as expectativas frustradas. Eu não posso carregar esse peso sozinho. Só o Teu perdão e a Tua graça podem transformar esta situação. Sinta o alívio imediato que surge quando carregamos nossos fardos aos pés da cruz. Agora, visualize uma chama suave, representando o Espírito Santo, menos circulando ao redor do seu coração e do coração do seu cônjuge. Imagine essa chama aquecendo as partes frias do relacionamento. O diálogo esquecido, o toque negligenciado, o bom dia que ficou preso na garganta. Peça ao Senhor que reacenda o calor da amizade, do companheirismo, da cumplicidade. O Espírito conduzir você numa breve confissão profética. Declaro que toda a amargura que porventura restava em mim seja substituída por compaixão, toda desconfiança por confiança renovada, toda frieza por ternura e afeto constantes. Enquanto esse decreto ecoa, abra teu coração para receber cura. Permita que as lágrimas, se vierem, limpem as superfícies e revelem um solo fértil para o amor florescer. Permaneça neste espaço de comunhão, ouvindo a Deus sussurrar palavras de restauração e esperança, e prepare-se para, na próxima etapa desta oração, receber direção concreta de ações diárias que garantirão que o sol não se ponha sobre a vossa ira, a menos um plano prático de harmonia matrimonial, ungido pelo Espírito Santo. Agora que reconhecemos, entregamos e permitimos que o Espírito aqueça nosso interior, chegou o momento de traduzirmos essa experiência espiritual em práticas cotidianas que manterão vivo o mover de Deus em nosso lar e impedirão que o sol ponha-se sobre a nossa ira. Imagine, por um instante, um calendário simples. 7 dias de um novo hábito espiritual que, repetido com fé, consolidará a paz e a harmonia no seu casamento. Comece o seu dia. No primeiro dia, come um café da manhã abençoado. Antes de tocar em qualquer aparelho ou ler mensagens, reserve 5 minutos em silêncio. Segure a mão do seu cônjuge
e proclame juntos, em voz alta, o Salmo 133:1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, sentindo cada sílaba fundir seus corações em propósito comum. Esse momento de aliança matutina cria uma muralha espiritual ao redor do dia de vocês. No segundo dia, pratique a oração de guarda durante o trabalho ou as tarefas domésticas. A cada vez que o relógio marcar o início de uma atividade, feche os olhos por um segundo e declare mentalmente: Senhor, guardai nosso lar, guardai nosso amor, guardai nossos sentimentos. Essas breves interjeições são como atalhos ao trono da graça, mantendo propositalmente sua mente conectada ao Senhor e evitando que distrações e irritações cresçam sem resistência. No terceiro dia, reserve à noite após o jantar, um tempo de confissão consciente, diante de um copo de água. Peça ao seu cônjuge para compartilhar algo que o tenha magoado naquele dia. E sem interromper, escute com o coração. Seguida, troquem uma bênção, um elogio sincero, reforçando as qualidades um do outro que merecem destaque. Essa prática simples corrige a tendência de acumular ressentimentos e substitui o silêncio gélido por diálogo compassivo. No quarto dia, instituam juntos um momento de gratidão. Escrevam, cada um, 3 coisas pelas quais são gratos no casamento e leiam em voz alta. Ao colocar no papel as bênçãos diárias, menos mesmo que pequenas, vocês estarão treinando o cérebro para enxergar o positivo, em vez de focar na falha. No quinto dia, ainda alinhados, escolha uma passagem bíblica para memorizar juntos. Por exemplo, Colossenses 3:14. Sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Repitam juntos até gravar no coração, para que, quando surgirem conflitos, essa palavra seja sua lança e seu escudo. No sexto dia, promovam o desafio do gesto gentil. Cada um planeja um ato de amor inesperado, um bilhete carinhoso, deixado na mesa, uma mensagem de incentivo no meio do expediente, um café com o sabor preferido. Lembrando que o amor é concreção de pequenas atitudes. Ao fortalecerem a cultura do carinho, vocês estarão alimentando o solo onde o perdão brota com facilidade. No sétimo dia, celebrem suas conquistas espirituais. Sentem-se juntos. Adorem ao Senhor com um cântico. Escolham uma canção que fale de restauração e entreguem em oração a semana que passou, agradecendo ao Senhor por cada passo dado em direção à reconciliação. Peçam a unção para continuar firmes nesses hábitos, sabendo que a repetição diária funda pilares invisíveis que sustentam o casamento. Além desse plano semanal, proponho que façam do momento de leitura bíblica em casal um ritual fixo pelo menos 3 vezes por semana. Leiam Efésios 4 por completo. Debatam o que mais tocou o coração e orem juntos antes de dormir, intercedendo um pelo outro, menos cobrando sabedoria, paciência e compreensão para caminhar unidos. Dessa forma, o texto que lemos deixa de ser apenas palavras, tornando-se o oxigênio espiritual que alimenta o vínculo conjugal. Para complementar, sugiro que mantenham um diário de emoções compartilhado, em um caderno ou aplicativo. Registrem diariamente como se sentiram no relacionamento, destacando momentos de alegria, angústia e superação. Periodicamente, revisitem esses registros em oração, pedindo ao Senhor que lhes mostre padrões a corrigir e testemunhos de vitória para celebrar. Tudo isso, ungido pela oração que fizemos agora, compõe um manual prático inspirado por Efésios 4:26, que nos ensina a reconhecer a ira sem permitir que ela nos escravize. Ao aplicarem essas diretrizes espirituais em ações tangíveis, vocês estarão transformando seu casamento num testemunho vivo do poder restaurador de Deus, mantendo a paz e a graça tão firmes quanto a promessa de uma aliança eterna. Amém. Agora, para dar continuidade a essa jornada poderosa, convido você a promover um momento de adoração em casal ou em família, inserindo cânticos que elevem o espírito e preparem o coração para experimentar a presença de Deus de maneira tangue. Escolha 2 ou 3 canções que falem de amor e restauração, menos como teu amor não falha, ou grandes coisas tu fará. E, durante cada refrão, fechem os olhos e cantem com propósito, visualizando cada nota como um fio que tece ainda mais firmeza no tecido do relacionamento. Após esse tempo de louvor, proponha um breve depoimento. Cada um compartilha, por aproximadamente 3 minutos, uma experiência recente em que percebeu Deus trabalhando na vida conjugal. Pode ser o perdão concedido, um gesto inesperado de carinho, uma vitória sobre a angústia. Essa prática de dar voz aos testemunhos
fortalece a fé e gera gratidão, porque ouvir as maravilhas que Deus já realizou no campo amoroso estimula a esperança para o futuro. Em seguida, leve o seu público a um instante de meditação guiada. Peça que as pessoas fechem os olhos, coloquem as mãos sobre o próprio peito e, ao som de uma música instrumental suave, façam uma varredura interior, identificando quaisquer áreas ainda vulneráveis à discórdia, menos talvez um padrão repetitivo do crítica sutil, uma dificuldade em lidar com finanças em conjunto ou inseguranças que surgem diante de desafios. Enquanto isso, oriente em voz mansa. Leve cada ponto ao altar. Confesse ao Senhor com sinceridade e sinta-o purificar seu coração como ouro refinado pelo fogo. Esse exercício de autoexame ungido pela oração que já realizamos funciona como um escudo preventivo que fortalece o vínculo conjugal contra investidas futuras do inimigo. Logo após, entregue um breve ensino bíblico de cerca de 5 minutos, explicando o contexto histórico de Efésios 4:26. Fale sobre a cultura da época, como o apóstolo Paulo se dirigia a comunidades marcadas por conflitos internos e rivalidades, e mostre que a instrução para não deixar o sol se pôr sobre a ira continua extremamente relevante no século XXI, pois o padrão de Deus para o casamento é um reflexo vivo da união de Cristo com a Igreja, menos um amor sacrificial, paciente e regenerador. Use um tom didático, porém acolhedor, sem jargões teológicos, para que até quem nunca frequentou a igreja compreenda a profundidade desse princípio divino. Depois desse momento de ensino, volte-se para a prática. Proponha um desafio de oração intercessória. Instrua os casais ou indivíduos a levantar 6, se possível de mãos dadas, e lançarem em voz alta, em grupos de 3 ou 4 pessoas, caso seja um evento presencial ou comunidade online em salas pequenas, pedidos específicos de intercessão, seja pela conversão de um familiar resistente, pela restauração de sonhos interrompidos, pela superação de feridas antigas. Enquanto cada intercessor ora, o restante segura a mão e declara uma bênção profética sobre aquele pedido, que Deus abra portas onde tudo parecia fechado, que a cura divina atue em cada fibra dessa relação, que a alegria do Senhor seja a nossa força em todos os dias. Esse momento colaborativo gera coesão espiritual e ensina o valor de carregar o fardo uns dos outros, exatamente como a Escritura nos exorta. Para envolver ainda mais a audiência, insira um trecho de testemunho em vídeo, se for possível pré-gravar um casal que passou por crise e hoje vive um matrimônio restaurado menos, com duração de 3 a 5 minutos. Esse testemunho real serve de inspiração para os espectadores, tornando o conteúdo mais palpável e prático. Depois de exibir o vídeo, retome ao vivo e destaque 3 pontos-chave: fé ativa, prática de perdão e comunhão diária. Que essas atitudes não são mágicas isoladas, mas comportamentos contínuos sustentados pela presença do Espírito Santo. Em seguida, ofereça um exercício de aplicação imediata. Peça para cada participante escrever, num papel ou no chat, uma ação concreta que realizará nas próximas 24 horas para demonstrar amor sacrificial ao cônjuge. Pode ser preparar a refeição favorita, iniciar uma conversa sem reclamar, oferecer uma massagem rápida ou simplesmente enviar uma mensagem. Dê aos espectadores cerca de 30 segundos para registrar e compartilhar. E elogie cada iniciativa, ressaltando que o amor é construído em detalhes. Para finalizar esta sessão, conduza uma oração de consagração dessas proposições. Senhor, abençoa cada ação que planejamos. Fortalece nosso compromisso de executa. Los e faz com que, no nosso lar, cada gesto se torne um altar de adoração ao teu nome. Encerre convidando todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações e compartilharem essa mensagem com outros casais, enfatizando que quando multiplicamos orações e práticas de amor, edificamos uma geração inteira de lares inabaláveis na fé. Termine provocando o próximo vídeo, por exemplo, no próximo encontro, descobriremos como lidar com finanças em casal sem atritos, à luz da Bíblia e da oração eficaz. Nos vemos lá. Com isso, você garante um gancho forte, que aumenta a expectativa e a retenção. Até o próximo conteúdo. Chegamos agora ao momento de encerramento desta oração prolongada. Mas antes de suspirarmos alívio, quero que você retenha o poder que brotou de cada etapa que percorremos juntos. Respire fundo e deixe que a certeza da presença de Deus continue pulsando em seu coração. Visualize novamente o altar invisível que foi erguido nesta hora,
Não apenas um momento isolado, mas um pilar espiritual que permanece firme dentro de você, pronto para guardar o seu casamento das tempestades. Alma, em silêncio, reflita sobre tudo o que aprendeu. A importância de lançar fora a raiva antes que o sol se ponha. O valor de pequenas práticas diárias. O poder de declarar profecias de restauração e de envolver irmãos em intercessão. Cada detalhe é um tijolo na construção de um lar inabalável. Agora, dirija suas palavras diretamente a Deus, com espontaneidade e ousadia, como quem conversa com um amigo mais íntimo, pois celestial. Eu agradeço não só pelas palavras que pronunciamos aqui, mas pela transformação que já opera em nossos corações. Eu louvo o teu nome porque o impossível se torna possível quando o teu Espírito vive em nós. Declaro que os fundamentos do nosso casamento estão recalibrados pela tua verdade e que qualquer sombra de crise foi dissipada pela luz do teu amor. Segure firme nesta declaração, pois a fé guarda o que profere, posicionando você e seu cônjuge em um novo patamar espiritual. Em seguida, proponho uma última dinâmica de profecia. Estenda as mãos para cima, abra os dedos como se lançasse sementes ao vento e pronuncie 3 decretos que selarão este momento para sempre. Eu decreto que a comunicação entre nós será clara, honesta e repleta de graça, afastando mal-entendidos e construindo pontes de confiança. Eu decreto que nossos corações baterão no mesmo ritmo de amor, compaixão e respeito, refletindo o coração de Cristo para o mundo. Eu decreto que cada desafio futuro servirá como plataforma para demonstrar a fidelidade de Deus, fortalecendo nossa aliança a cada provação. Faça cada declaração com convicção, como quem firma um contrato eterno. Sinta as palavras navegando pelos céus, desenhando uma nova realidade para o seu casamento para Inserer. Vamos coroar este momento com uma oração de bênção sacerdotal, inspirada em Números 6, 24-26. Convido você a levantar as mãos na posição de bênção e repetir comigo pausadamente cada frase, permitindo ao Senhor imprimir seu selo sobre vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor levante o seu rosto para ti e te dê paz. Permaneça nesse instante de silêncio por alguns segundos, deixando que cada palavra se fixe em seu ser, gerando paz, segurança e expectativa para o futuro. Agora, abaixe as mãos lentamente, como quem finaliza um grande ato de adoração, e agradeça com sinceridade. Obrigado, Senhor, porque tu já começaste a obra e não te detens até consumá-la. Que o meu casamento seja um testemunho vivo do teu poder transformador, para a honra e glória do teu nome. Antes de nos despedirmos, lembre-se de praticar diariamente os hábitos espirituais que estruturamos, menos a oração matinal em dupla, a confissão consciente, o momento de gratidão, o gesto gentil, o estudo bíblico conjunto e o diário de emoções. Esses compromissos não apenas manterão o fogo aceso, mas garantirão que a chama do amor divino ilumine cada dia do seu casamento. Se você sentiu seu coração tocado, compartilhe este vídeo com outros casais que precisam viver uma aliança. Sam Chris, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual hábito você vai iniciar hoje. Queremos celebrar suas vitórias e orar juntos por cada desafio superado. Muito obrigado por permanecer até aqui. No próximo vídeo, vamos explorar como aplicar o perdão diário para curar feridas profundas à luz das Escrituras e com práticas ancoradas na oração eficaz. Aguardo você para continuarmos a edificar lares firmes na fé e no amor de Cristo. Até lá. Amém.